Um dos capítulos vai tratar de supostos crimes de responsabilidades cometidos pelo presidente Jair Bolsonaro. A pedido da CPI, um grupo de juristas, coordenado pelo ex-ministro da Justiça, Miguel Reale Júnior, analisou depoimentos e toda a documentação da CPI. E hoje entregou o relatório com os possíveis crimes cometidos pelo presidente Jair Bolsonaro na condução da pandemia. Os juristas ressaltaram que o presidente da República, por atos normativos, atos de governo e conduta pessoal, conspirou mormente ao longo de março e abril de 2020 contra as medidas sanitárias ditadas pela ciência, adotadas pelo Ministério da Saúde, até que no final de março o ministro Henrique Mandetta envia carta ao mandatário em que anuncia o colapso do sistema se não houvesse mudança de atitude. Segundo eles, Bolsonaro também desrespeitou o direito à vida e à saúde de número indeterminado de pessoas, por via de atos comissivos, ao promover aglomerações, ao se apresentar junto a populares sem máscara, ao pretender que proibições de reuniões em templos por via de autoridades fossem revogadas judicialmente, ao incitar a invasão de hospitais, pondo em risco doentes, médicos, enfermeiros e os próprios invasores, ao incentivar repetidamente a população a fazer uso da cloroquina, dada como infalível, hidroxicloroquina e ivermectina, medicamentos sem eficácia comprovada e com graves efeitos colaterais. Ao recusar e criticar o isolamento social e as autoridades que o impõem. Ao sugerir que a vacina poderia transformar a pessoa em jacaré, desencorajando a população a se vacinar. Ao postergar a compra de vacinas. Ao ridicularizar os doentes com falta de respiração, ao ter descaso em face da situação trágica de Manaus no início deste ano, dando causa à trágica dizimação. Os juristas também destacaram que Bolsonaro deixou de cumprir determinação do Supremo Tribunal Federal e da própria Constituição para assumir a coordenação do combate à pandemia. E ressaltaram que, ao contrário do que vem dizendo o presidente, o próprio Supremo determinou que havia competência comum entre União, estados e municípios. O parecer também aponta outros crimes que teriam sido cometidos por Bolsonaro: infração de medida sanitária preventiva, charlatanismo, incitação ao crime, prevaricação, crime contra a humanidade. Autor do pedido para os juristas, senador Alessandro Vieira, do Cidadania, afirmou que há elementos suficientes para um pedido de impeachment. Com relação ao presidente Bolsonaro, a comissão de juristas sugere o indiciamento por crime comum, crimes contra a saúde pública, como a epidemia agravada pelo resultado morte, crime de responsabilidade, na medida em que ele diretamente prejudicou, recusou ou retardou o direito de acesso livre à saúde pública, que é constitucional, e também crime contra a humanidade, na medida em que algumas populações foram mais atingidas, mais sacrificadas pelas escolhas de negar atendimento imediato, de negar o acesso à vacina, acesso a esclarecimento e optar por tratamentos que fugiam totalmente do consenso científico global. Existe convicção do cometimento de crime de responsabilidade que justifica o processo de impedimento.